Aí, pessoal, agora sim, estamos ao vivo nas 3 plataformas: Instagram, YouTube e Facebook. Agora só temos 1,5 milhão de pessoas assistindo. E vamos. Assim, eu vou repetir de novo. A gente teve um problema técnico, a gente era para ter entrado mais cedo. Isso acontece por quê? Porque a gente está falando de coronavírus, a gente está falando do governo chinês, Xi Jinping. Meu celular é um Xiaomi, diretamente conexão com o Partido Comunista Chinês. Então eles escutam tudo e estão tentando nos travar. A voz, nossa voz que vai para milhões de pessoas. Não vai para milhões de pessoas ainda, mas irá. Eu quero saber o seguinte, ó. Eu tinha falado lá no início que eu quero que todo mundo que esteja aqui no Instagram, que veja pelo Instagram, pelo Facebook também, procure ir no YouTube e, além de curtir no Facebook, comentar, também no Instagram, onde der, vai no YouTube lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os novos vídeos. Está sempre novos vídeos acontecendo lá no YouTube. Então eu peço que vocês tenham essa gentileza e também, se possível, comentem que acharam legal, se acharam ruim, que o programa deve acabar, que deve continuar. A gente não vai dar bola para nenhuma dessas opiniões, mas é muito importante para o algoritmo do YouTube transmitir para outras pessoas. Então é muito legal, tá? Vocês nos ajudam o programa, quem gosta, e vocês podem indicar para uma pessoa que vocês achem que vão gostar dos assuntos abordados aqui. A gente... Para de olhar para a televisão, por favor. A gente tinha... O tema de hoje, a gente vai falar sobre a vida de hoje em dia, controlada e ordenada, né? A gente está vivendo essa situação atípica da quarentena, está vendo ações autoritárias de governantes minúsculos, médios e grandes, né? Parece que é tudo orquestrado, e aí a gente inevitavelmente acaba se lembrando do grande clássico 1984, de George Orwell, né? Um escritor, para quem não conhece o livro 1984 de George Orwell, né? Ele descreve ali a história de um personagem que trabalha no ministério, de que ele refaz os dados históricos sempre para ficar tudo bem para o partido lá. É uma história meio que o Orwell criou, mais ou menos prevendo os erros do autoritarismo e do comunismo, né? Apesar de que os defensores do comunismo dizem lá de uma carta do Orwell para um cara de um sindicato nos Estados Unidos, dizendo que não era uma crítica ao comunismo, porque o Orwell era comunista, tá? Mas antes de ser comunista, ele era um intelectual e ele teve uma visão, ele viu se as coisas continuassem daquela maneira, onde iam chegar, tá? É por isso que a gente sempre ressalta aqui que na questão da arte, a gente não deve ver a questão ideológica do artista se ele não deixar isso influenciar na sua obra. Obviamente que quando eles tentam fazer propaganda pura e simples, vira uma porcaria, a própria obra de arte acaba se esvaindo por si. Mas quando um artista ele é grandioso e ele pensa mais na obra de arte do que na própria ideologia, mesmo que ele meta alguma propagandinha, alguma coisa ali que vai estar dentro da alma dele, muitas vezes acaba não compreendendo a obra em si. São casos como o Aldous Huxley, do George Orwell, de atores como Robert De Niro, a maioria dos atores de Hollywood, né? A gente vê grandes atores, mas caras que dão primazia muitas vezes à arte. O De Niro tem feito muita cagada assim nas suas obras, assim, mas, por exemplo, ele voltou agora com o Irlandês, uma atuação sensacional, né? E, então, assim, quando esses artistas eles deixam a vaidade, e essa semana ainda vi uma live maravilhosa do professor Roberto Malê com o Ítalo, ele ainda estava falando sobre a arte, e o Malê estava falando da questão da generosidade, né? Que o artista ele tem que ser generoso, ele tem que querer passar uma impressão, principalmente o ator,
para o público dele, né? Ele não, no momento em que ele se envaidece, se engrandece daquilo ali, ele não consegue ser generoso e não consegue transmitir as emoções que tem que transmitir e acaba dando a cagar. E muitos atores de Hollywood, infelizmente, e mesmo atores brasileiros, né? Os brasileiros, então, é a maioria, né? Acabam tendo esse problema. É uma profissão que as pessoas ficam muito famosas, muito assediadas. O ego é normal. Eu não vou nem dizer que é fácil não sucumbir a todas as benesses da profissão de ator, porque talvez se eu fosse ator eu fosse tipo Fábio Assunção. E aquela coisa, né, cara? Nós aqui... Mas é a gente está fazendo agora um reconhecimento ao George Orwell e a gente tem um compromisso com a verdade. Nós dois temos um compromisso aqui com a verdade muito grande. E a liberdade faz parte da verdade. Portanto, por exemplo, George Orwell ele estava manifestando aquilo que ele acreditava. E aquilo que ele acreditava, infelizmente, se tornou, em partes, uma realidade nas nossas vidas hoje em dia. Então, é evidente que a gente vai ter que fazer esse paralelo e essa sintonia que há entre aquilo que ele escreveu décadas atrás e o que vem acontecendo hoje, o que está sendo planejado há muito tempo. Independente, por exemplo, se ele era comunista, se ele tinha todas essas inclinações, isso já não importa. O que importa é, ele estava de fato procurando a verdade, cavocando. Ele estava fazendo mesmo. Se ele associou no próprio livro, entre outros artigos e manuscritos que ele escreveu, se ele associou todo o período futuro totalitário com a direita, é evidente que é um erro de conclusão. Mas no que se refere àquela coisa meio fatídica, ele estava corretíssimo, infelizmente. A gente está seguindo essa linha. A gente pega, por exemplo, no livro tem a nova língua, que é a linguagem usada pelo partido, né, que eles obrigam as pessoas a usarem. A gente vê isso acontecendo com o politicamente correto. Assim, são estudos, tá? Tem gente que diz que o Orwell era mais trabalhista, mais marxista e meio contra Fabiano, e aí então por ser contra os fabianos ele não gostava muito dessa metodologia fabiana de ir transformando o mundo em comunista, até que quando chegasse lá o mundo estaria comunista e ninguém saberia que era comunista, que é mais ou menos o que acontece hoje em dia, e é mais ou menos o que ele descreve no livro. Outros dizem que ele era fabiano, então, tipo assim, é muito controverso. Eu sou um que eu tenho. Eu li 3 obras do George Orwell e uma delas, 1984. Só que, assim, eu realmente não me recordo, eu deveria ter feito uma pesquisa mais profunda sobre as crenças pessoais, etc. Eu não fiz isso, infelizmente. Mas é muito controverso. Assim. Eu já fiz assim, uma pesquisa prévia, tanto do Orwell quanto, por exemplo, do Huxley. O Huxley é um outro escritor que escreveu também livros que mais ou menos tem essa temática. Admirável Mundo Novo, Retorno ao Admirável Mundo Novo e A Ilha, é uma trilogia. E ele até foi professor do Orwell, né? Então ele influenciou muito o pensamento do Orwell. Então, assim, a gente... Tu pega o compilado, esses caras, eles tinham, olhavam para a realidade e eles viam o que estava acontecendo. Por exemplo, Admirável Mundo Novo, há uma teoria, na verdade é mais que uma teoria, tá? Tem estudos, é que infelizmente essa bibliografia ela não existe em português, tá? Mas o Huxley, ele era um cara de elite e dessas famílias dinásticas que eles chamam, os Bilderberg, os Rothschild, começou lá com o Cecil Rhodes lá, e dizem que ele foi instigado, que ele foi contratado, vamos dizer assim, não era um cara que precisasse de dinheiro, mas que ele foi contratado para escrever uma obra em que, como é que seria o futuro do cientificismo, o futuro de tudo isso que estava vindo, né? Todas essas correntes ideológicas que estavam acontecendo no século XX, e aí ele escreve o Admirável Mundo Novo. Depois ele tenta fazer um remendo ali no Retorno, Admirável Mundo Novo. Depois ele fecha a trilogia Na Ilha, que eu acho que é o melhor dos 3, talvez. E, cara,
por mais que esse cara ele fosse de elite, ele tivesse talvez trabalhando para esses caras, não tira a qualidade da obra e não tira o poder imaginativo do artista de olhar para aquela realidade que estava acontecendo, por mais que ele quisesse aquela realidade ou não. Isso aí é uma coisa que sempre vai ter controvérsias em relação aos historiadores, porque geralmente essas coisas são meio secretas, né? Se o Huxley ele é globalista ou se ele é fabiano, esses caras geralmente eles escondem assim, tirando um Bernard Shaw da vida que expunha publicamente isso, né? A maioria deles eram os caras que eles eram contidos, então eles não tinham muita essa necessidade de sair esbravejando que eles eram isso ou que eles eram aquilo. O A.G. Wells era outro que nem o que dizia, o próprio assim, sou de esquerda. Por exemplo, no Admirável Mundo Novo tem um personagem que é o Sr. Wells, né? E o A.G. Wells era do o A.G. Wells é o primeiro cara que vai escrever assim, num livro sobre a nova ordem mundial. É verdade, é. Acho que isso aí, se eu não me engano, é um livro de 1931. E o A.G. Wells hoje, para nós brasileiros, isso é uma coisa muito interessante. Para nós brasileiros, não somos a gente já tem que pegar, por exemplo, o A.G. Wells já é um cara assim. Ele já é quase uma final de uma geração de pensadores que vinham antes deles. Claro que ele é um dos mais talentosos daquela geração ali. Guerra dos Mundos. Tem vários livros. Ilha do Dr. Moreau. Procurem. A.G. Wells é um escritor de ficção científica. Inclusive tem esse livro da Nova Ordem Mundial, que eu não lembro como é, mas é um livro de 1931. Fiquei com um ano guardado, mas não me lembro o livro. E o Wells, ele é um cara de um talento incrível. O talento dele era tanto que o Huxley vai usar ele. O Huxley, no livro dele, Admirável Mundo Novo, na trilogia, ele tem vários personagens que são meio homônimos, ou referências a personagens reais, Henry Ford, Freud, o próprio A.G. Wells, Marx. Eu acho que ele também cita o Bernard Shaw, que nem o Orwell. O Orwell também faz esse jogo assim de personagens que seriam, vamos dizer assim, correlacionados a personagens que existiram na realidade, intelectuais principalmente, que existiram. Porque assim, a gente está falando ali de uma conversa de intelectuais, tá? E de um jogo imaginativo de gente muito capacitada. A gente não está falando de artistinha vagabunda, de escritorzinho vagabundo, Márcia Tiburi, essa chinelagem. Assim. Isso aí é outro nível de intelectualidade, tá? Isso aí é assim, o cara, ele era em vida, ele era um filho da puta. Poderia ter sido, mas indiferente, tá? A gente está falando aqui da questão da obra, da arte do cara, da capacidade de prever o futuro e de imaginar um futuro se as coisas continuassem caminhando do jeito que estavam caminhando, entendeu? E a habilidade artística de descrever aquilo e tornar uma coisa interessante. Interessante que tu falou que até o Jorge, ele não somente lê, como ele conhece, ele tem os livros aqui. Uma questão de lapso, a gente estava falando, confundiu o A.G. Wells com o Orson Welles. O Orson Welles... Sim. Eu não sei se o Orson Welles, ele era comunista ou de esquerda ou progressista. Realmente eu não sei. Tá, gravando o A.G. Wells de fato era um fabiano, era um social-democrata, aquela coisa toda. Mas o Orson, agora eu pensei agora num momento do Orson Welles... Não pela Guerra nos Mundos, mas aquela transmissão de rádio... Aquilo é fantástico. Aquilo é simplesmente... Aquilo ali, olha... Aquilo ali, de alguma forma, só dando uma adendo, mas é uma micro experiência dessa experiência grandona que a gente está vivendo hoje em dia. Poxa, cara, aquilo ali deveria ter sido estudado. No mínimo um documentário deveria ter sido... Não, eu sei que tem. Não, mas eu já vi dois documentários. Não, eu já vi 2 documentários. Mas nenhum dos 2 documentários aborda da forma como deveria ter sido abordado. Por exemplo... Como um experimento psicológico. No qual
a esmagadora maioria das pessoas que estavam escutando o programa naquele momento simplesmente entraram em pânico. Em pânico. Tinha nego saindo com espingarda 38 na rua, tirando pra cima, vendo o marciano, velho. Não, é impressionante, velho. Então, assim, ó. Isso é verdade. É evidente que... Tem suicídios, tem gente saindo atirando em marciano na rua. O sujeito pode estar pensando, Jorge Augusto, o que isso tem a ver com uma sociedade dirigida, controlada? Tem tudo a ver, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas tem tudo a ver. O cara começa a recitar um livro no rádio e as pessoas saem na rua se matando e atirando. Impressionante. Então tu tem, de um lado, tu tem na época daquele... Aí nós estamos com uma gripezinha aí e tá todo mundo em casa. Pois é. É um exemplo. Naquele período tinha um sujeito no rádio, proeminente, muito respeitado por todos, pela comunidade inteira, uma comunidade vastíssima, até porque ele não era escutado numa única cidade, num único estado, ele tinha uma abrangência nacional, praticamente, o Orson Welles. Sim. Então, milhões de pessoas acreditaram nas palavras dele ali, algo profético quase. Claro. Entende? Então, foi incrível. Aquilo ali deveria ter sido estudado. E eu acho que não foi estudado para não levantar maiores, né? Eu não vou falar muito sobre esse assunto, não, mas, assim, sobre essas existe coisas. biografia Até sobre porque, isso, só que americana. O Orson Welles, ele era um representante. Por isso que eu realmente não sei. De repente, o pessoal pode até procurar na internet, fazer uma pesquisa profunda também, né? Quais eram as predileções políticas dele? Não importa, na verdade. O que importa é o seguinte: ele era um representante, na época, da grande mídia, que era o rádio, certo? Proeminente, que ele era um sujeito proeminente. E ele conseguiu simplesmente abalar parte do território americano. Diretor, roteirista, escritor, fora da curva, fantástico. O sujeito até pode usar, por exemplo, como um fator, o fato dele ser um sujeito muito talentoso, muito habilidoso, muito inteligente, de fato. Hoje em dia nós não temos esses caras na grande mídia. Realmente não temos. Não tem. Mas também... Não na linha de frente, pelo menos. Não, tudo bem. Nos bastidores ainda tem cobra. Naquela época, a mídia não tinha a conexão e a abrangência que tem hoje. Não. Então, assim, a gente poderia usar este exemplo como exemplo da capacidade, tá, que as mídias difundidas têm de criar pânico generalizado. Tá? Nós temos aí, por exemplo, esse aspecto, através do Orson Welles. Mas é evidente que a gente não pode ficar somente através das grandes mídias, porque elas são instrumentos. Somente instrumentos. E existe todo um sistema por trás disso aí. Tá? Então, o instrumento é a base. Agora é o seguinte, vejamos. Vamos raciocinar desde o princípio. Tá? Vamos pegar, por exemplo, um dos aspectos mais interessantes desde que iniciou o coronavírus, tá? Que é a base de divulgação de todas as coisas que vêm acontecendo é a grande mídia. A grande mídia que, de uma certa forma, o Orson Welles pertencia. Ele pertencia ao rádio, mas naquele período o rádio era a grande mídia. Né? E que foi o fator de propagação daquelas ideias, daquelas mensagens. Então nós temos, ainda hoje, por mais que muita gente, num passado não muito distante, 4, 5 anos atrás, muita gente tenha defendido a tese de que a grande mídia, os jornais, os rádios estavam ultrapassados. Ainda não estão. Porque boa parte desse alarme generalizado teve como força a grande mídia, a televisão e a rádio. Ou seja, eles conseguiram criar o pânico, eles conseguiram manter boa parte das populações nos continentes dentro de suas casas, e isso foi um fator determinante. Então, assim, até a direita, ela precisa raciocinar. A direita que não está na grande mídia, ela está fora. A direita delirante, ela não está na grande mídia, ela está fora dela. Tá? Ela precisa racionar e perceber o seguinte: durante alguns anos atrás, meses atrás, nós derrubamos a grande mídia. Pesquisas eram feitas e as pessoas expressavam pouca credibilidade na grande mídia, né?
Opa, não é bem assim. As pessoas permaneceram em suas casas. Qual foi a fonte? A fonte foi a grande mídia, rádio, televisão, jornal impresso, sites das grandes emissoras. Então ainda ela mantém uma força. Isso ficou constatado com o coronavírus. Tá? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. É verdade. Ela ainda se mantém forte. É o contra-ataque da grande mídia. Claro. Ela, nos últimos 7 anos, 8 anos, ela perdeu terreno. Ela perdeu força, ela perdeu tropas, vamos usar esse tipo de vocabulário, entendeu? Ela perdeu instrumentos bélicos, perdeu tudo isso aí. Só que é um momento de contra-ataque. E ela contra-atacou muito bem. Mas só uma anedotinha para enriquecer isso que tu tava falando. Tava no Uber esses dias. E aí eu tava falando com o motorista lá. E a gente tava falando de internet, não sei o quê. E aí ele falou assim... mas o rádio ainda puxa, né? Tu entra no carro, tu liga o rádio, o negócio é instantâneo. Daí eu vim conversando com o cara. E aí o cara falou que ele ouviu uma frase de um outro cliente dele, mas eu achei a frase maravilhosa. Ele falou assim, olha, eu não sei quanto tempo a internet vai durar, mas que o fim da internet vai ser anunciado no rádio, isso vai. Eu achei muito boa a frase, cara. Eu achei muito boa a frase. O fim da internet vai ser anunciado no rádio. Fantástico. Fantástico, né? O que? Pô, pelo amor de Deus, cara. E assim, como tu tava falando, esse poder estava enfraquecido. Realmente a gente tem, por exemplo, os jornais com o mesmo número de venda de exemplares, agora até menos do que a década de 50, 40. Porém, essas instituições ainda têm uma força, ainda têm um peso no imaginário coletivo, entendeu? E quando a gente fala em imaginário coletivo, é isso aí que o Alemão estava falando. Pô, a mídia falou que o negócio era mortal, começou a criar o pânico no pessoal, daí veio essas desinformações chinesas, russas, com fake news, com gente falando bobagem, com o ciclano falando isso, doutor A falando aquilo. Aí, assim, o que aconteceu? Foi um caos de informação, cada um falando uma coisa. E aí a maioria das pessoas faz o quê? Ela dá um step back. Tá, tudo bem, eu não acreditava na mídia, mas agora todo mundo tá falando uma coisa diferente. Em quem que eu vou acreditar? É a minha vida em jogo. A minha vida tá em jogo. Tem um germe, um vírus aí, um negócio incomodando. Vou acreditar na mídia, né? Na Globo, no coisa. Não deve ser que todos eles são filha da puta, que todos eles são maus, que eles querem que eu fique em casa, que eles querem que todo mundo morra, que eles querem que a economia quebre. Eles querem. Eles querem. Eu acho que entrou nesse debate, um dos aspectos mais interessantes que eu consegui observar foi o seguinte: por que boa parte da sociedade preferiu, nesse momento, escutar a grande mídia? Mídia essa que tinha sido renegada pela sociedade anos antes. Por uma razão muito simples. O assunto é extremamente confuso, as coisas foram dinâmicas, aconteceram de forma muito rápida, é um assunto bastante complexo, a gente está falando de um vírus, ninguém pode ver. As experiências anteriores foram extremamente rasas. Ninguém pode fazer uma autópsia para dizer se alguém morreu desse vírus ou não. As experiências anteriores de vírus foram rasas e não foram duradouras. A memória coletiva é extremamente curta em relação a isso. E por conta desses fatores que eu acabei de colocar, as pessoas, num momento de confusão, de memória curta, criaram medo, e nesse medo elas foram direto para o establishment, que faz parte a grande mídia. É o grande irmão, né, do Orwell, né? É aquela coisa que David Rockefeller sempre falou. O medo aglutina e é o momento do Estado crescer. Então, não resta dúvida, na minha opinião, agora, hoje é dia 4? Hoje é dia 4 de abril. O que eu tenho já, para mim, acertado. Foi feito, de fato, um uso
extraordinária por parte não somente dos globalistas, mas principalmente deles também, para criar a ideia de que o Estado é extremamente importante. E todos os tentáculos do Estado são tão importantes ou até mais importantes que o mesmo. Ferramentas essas que estavam, como eu disse anteriormente, completamente foram denegridas. Isso voltou à tona. Até porque nesses últimos 10 anos, a gente sabe muito bem, se criou toda uma narrativa anti-Estado, ou de Estado mínimo, ou de que ele não tem lá muita importância. O que eu já vi de gente, pessoas simples, repetindo a expressão Estado mínimo, é maravilhoso, é interessante. Ou seja, está na boca do povo. Sim. Então, e aí bate pavor, né? Tem que mudar isso. Bateu na bunda. Eu não posso ter lá o seu João dizendo assim, tem que acabar com esses funcionários públicos, né? Acabar com esses impostos aí. Tem que diminuir o Estado, enxugar a coisa, pô. Aí quando o Zé começa a falar assim, eles começam a não, agora apertou. A gente tem que mostrar pro João que o Estado é importante, que o Estado tem que interferir na vida dele, tem que tomar conta das coisas, tem que limpar a bunda dele. Isso é o Estado pré-Revolução Francesa, né, cara? É o Estado, assim, pré-fome, vamos invadir o palácio e vamos cortar a cabeça do Então, esse é um dos efeitos do coronavírus. Ou seja, eles estão tentando, se esforçando de todas as formas possíveis, mostrar para a sociedade o quanto a máquina estatal é importante para a manutenção da ordem, da estabilidade e da sua vida. Porque sua vida depende da ação estatal, segundo eles. Entendeu? Isso aí é inegável que está acontecendo. A questão que vai ficar é aquela coisa seguinte: tu pode ter tudo armado, mas tu não tem um bom esquema, tu é um técnico de futebol, tá, Antônio? Então, baita técnico. Tu montou um baita esquema aqui, tá ok? Sim. Mas tu não tem o Jorge Jesus. Tu é o Jorge Jesus, né? Tu é o cara, tá? Sim. Mas tu tem os jogadores, os piores jogadores possíveis, os jogadores do não São João de Araras. De Arara, mano. Ferroviário de Araraquara. Tu vai conseguir implantar. Mas tu tem um esquema maravilhoso, parabéns. Show de bola. Mas os teus players lá são horríveis, cara. O que acontece? Tu tem um esquema maravilhoso, mas quais são os jogadores? João Dória? O Zé Bonitinho? Zé Bonitinho. Entendeu? Então é o seguinte, a população de São Paulo, eu não sei se tem algum paulista nos assistindo aqui, nos escutando, mas pelo que eu percebi, boa parte da sociedade paulista está indignadíssima com aquele governador baixinho. Está indignadíssima. Por quê? Porque o cara é um atrapalhado. O cara apostou o seguinte: vamos fechar o Estado. Como é que tu fecha o Estado mais produtivo do Brasil? Não, é impressionante, cara. É extraordinário. Aí cria também uma outra coisa. Que a gente tem que estar sempre atento, ao menos assim, no mundo das hipóteses e na arte da dialética, tá? A gente tem que estar sempre atento e a gente tem que botar todas as ideias na mesa. Opa! Tá. Olha a conversa. Pô, foi sem querer, cara. Não foi uma coisa que eu queria. Foi tudo proposital, tá tudo armado, foi tudo armado. Fazendo os logos, os negócios. Tá tudo armado. Mas assim, ó. Será, cara, que isso assim, ó. Existe uma ascensão na direita no mundo inteiro. Tá? Esses caras, Dória, Marquesan, Eduardo Leite e vários governadores e deputados ditos de liberais ou de centro-direita vieram na colada de quem é realmente conservador e quem é realmente direita, ou seja, do Bolsonaro e de toda a onda que ele trouxe. Esses caras se aproveitaram desse momento. E aí, o que acontece? Pô, mas daí duas conversas não rolam. Aí a gente pega e aí o seguinte. Tá, mas isso não é só aqui, é Polônia, é Áustria, é Estados Unidos com eleição presidencial esse ano. Tá.
Isso aí será que não é uma tentativa de romper, quebrar com a economia, para dizer assim, olha o que a direita está fazendo, é uma bosta. Vamos eleger quem novamente? Os nossos salvadores da esquerda. Com Lula não tinha vírus. O único vírus que tinha no Brasil era o vírus da felicidade. Coisa bonita, companheiro. Era o vírus da felicidade, era o vírus da alegria, era o vírus de eu poder comprar minha televisão em 27 vezes na Casa Bahia. Não tinha problema com Lula. Com Lula não tinha vírus. Vírus tem com o Bolsonaro. Bolsonaro é o culpado. Entendeu? Então, assim... tá, mas tu tá fazendo uma elucubração mental. Tem vários indícios e vários fatos apontando. Olhem o documentário que o Kister botou no canal dele lá sobre o Xi Jinping. Tomara que não caia aqui a nossa transmissão por falar o nome do desgraçado. Mas sobre a vida desse cara, para você dá uma olhadinha só na cena que ele faz o juramento lá do Partido Comunista Chinês. Aquilo ali, esse cara, a fidelidade dele ao Partido Comunista Chinês é maior do que 90% dos padres católicos da Igreja Católica hoje em dia. Vocês não têm ideia do que é essa mentalidade desses caras hoje em dia. Entendeu? Então, assim... E as pessoas... Por que as pessoas também, agora voltando àquele assunto, por que as pessoas deram esse step back e começaram a acreditar na mídia? Porque as pessoas normais, as pessoas que não estudam, que não estão por dentro das coisas, elas tendem a crer que as pessoas, quando estão falando uma coisa, elas estão falando a verdade. Isso é uma tendência natural do ser humano, isso é psicológico. Até para a gente poder viver em sociedade, tá? A gente tem que acreditar que quando uma pessoa está te falando uma coisa, ela está te falando a verdade. Porque senão o cara iria viver num estado paranoico 24 horas por dia, se o cara duvidasse de tudo, entendeu? Chegasse para dar, sei lá, bom dia para alguém e... Será que é bom dia mesmo? Não tem como viver 24 horas nesse estado de suspensão da verdade, entendeu? Para saber se as coisas são mentira ou verdade. Na maioria do tempo, a gente acredita que as coisas que as pessoas estão nos falando é verdade. Se a mídia está batendo 24 horas num assunto, o que a maioria das pessoas que não estudam ou que não sabem de verdade se a mídia é mesmo falsa ou se todo mundo lá que trabalha lá é falso, o que as pessoas fazem? Não, os caras devem estar falando a verdade. Os caras, estão na Globo News lá falando 24 horas do negócio do coronavírus, tá morrendo nego a torto que é direito, entendeu? Então as pessoas se apavoram, entendeu? As pessoas se apavoram e aí as pessoas perdem a capacidade de raciocínio. Com uma médica essa semana, num vídeo aí que viralizou na internet, falou que as pessoas que estão andando na rua teriam que assinar um termo porque elas não poderiam usar os respiradores daqueles que estão em casa fazendo a quarentena. Daí tu olha para uma filha da puta dessas, para uma retardada dessas, para uma miserável dessas, e tu fala o quê? Tu fala, tá, minha filha, e o cara que entrega as comidas, e o cara que tem que sair para abastecer os carros nos postos, os motoristas de ônibus que tem que levar esses trabalhadores, todos eles merecem morrer porque eles não estão fazendo a quarentena. Tu pode ficar em casa, ela é profissional da saúde, ela tá na rua. Algum serviço da rua tu precisa também. Se tu tá na rua, se tu é profissional da saúde, tu sabe disso daí. Então, assim, as pessoas entram nesse tipo de estado de torpor, entendeu? E começam a querer ceifar quem não tá pensando igual a elas, entendeu? Um outro ponto interessante, tu usou agora o exemplo da professora, um outro exemplo público. Da médica mesmo. Foi de uma ambulante em Goiás que saiu de casa para trabalhar e foi presa isso aí tá pelos policiais a Polícia Militar de Goiás. Uma vergonha esses policiais, sinceramente. Um absurdo. É evidente que através das redes sociais houve ali uma indignação.
Porém, essa indignação deveria ter sido muito maior. E não foi. Isso é um dos fatores que mais nos assustam. Ou seja, uma indignação que ficou restrita a um grupo limitado de pessoas. Tá? E a gente está falando somente de uma pessoa, de um caso singular. Não é bem assim. Já é, por exemplo, parte da nossa sociedade aceitando como algo comum, ou como essa é a palavra, essa é a expressão, acidente comum da democracia. Sabe? Esses rompantes de autoritarismo. Não pode ser assim. A nossa sociedade, ela sempre flertou com o autoritarismo. Tá? Isso é normal. Eu sei que deve ter muita gente aí que é simpatizante da ditadura militar. Eu também já fui na minha adolescência simpatizante, achei muito lindo, muito maravilhoso. Só que o sujeito ele vai procurar, vai dar uma investigada e vai ver. Esses caras são um bando de abobado, é muito idiota. Tá? A maior parte dos militares no poder só fizeram merda e cagada. Tá, mas não vou entrar nesse assunto, até porque isso é um outro assunto. E que se for daquele que disser que eu estou errado, porque eu duvido que me corrija porque eu não estou errado. Tá? Mas voltando ao assunto da moça lá que foi trabalhar, ela foi presa porque foi trabalhar. Foi presa por 2 retardados mentais da Polícia Militar de Goiás, para aquele governador vagabundo, tal de aí não tem a justificativa que tá cumprindo ordem, meu velho. Fazer uma sem vergonhice dessa daí é... O tal de Caiado abriu já a precedência, por exemplo, para quê? Para que essas coisas ocorram. Abriu. A nossa sociedade já se acostumou. Mas aí com a ideia de multar fábrica, porque se fábrica abrir, multar comércio abrir, cara. Quem esses caras acham que são, velho? Esses ordinários, esses vagabundos. Então é um verdadeiro absurdo. Então a gente vê, por exemplo, fatores essenciais da democracia do Ocidente, porque a questão de liberdade individual, isso eu também não vou entrar muito nessa, porque é um assunto bem denso, bem complexo, bem vasto, que é a questão das liberdades individuais. Nós, ocidentais, nós sabemos muito bem o que é isso. Se aquele pessoal lá do Oriente, aqueles chineses comunistas não sabem o que é esse tipo de coisa, porque eles não sabem o que é isso, porque eles nunca tiveram isso na vida, infelizmente. Por isso que eu tenho pena dos povos orientais, eu tenho pena dos chineses, porque eles não sabem o que é isso, entendeu? Essa aqui é a grande realidade. Eles são pequenas peças de um mecanismo muito maior. Eles não são nada dentro disso. Mas, meu querido amigo irmão, hoje eu estava no banho e estava lavando esse corpo esbelto, bonito, e me veio uma coisa na cabeça. Tu me interrompeu pra dizer que estava no banho? Não, calma. Pra dizer o que eu pensei no banho. E, cara, eu comecei a me lembrar assim, mas, cara, o resto do mundo, o mundo ocidental, o mundo que está acostumado com uma certa... É óbvio que eu sei que existem níveis diferentes para cada um dos países, tá? Mas a gente está acostumado a uma certa liberdade econômica, a uma liberdade de ir e vir, a esses direitos todos, coisa e tal. Por mais que que o Estado moderno seja opressor e tenha uma diferença gigantesca de poderio para o cidadão, mas a gente estava acostumado a uma certa liberdade, coisa e tal. Mas agora, quem que está acostumado a viver em quarentena? Se não os países que durante o século XX ficaram fechados 10, 20, 30, 40, 60 anos em total isolamento. Quais países você está falando dos países? China, Rússia, Coreia do Norte. Da onde está vindo todas essas porcarias? Entendeu? Esses caras, eles estão dando risada que tá todo mundo isolado. Exatamente. Porque eles tiveram isolado. Quem é que tem mais experiência em isolamento que esses caras? A gente estava comentando alguns programas atrás, a China não é um grande player no mercado de ações e aí eles derrubaram o mercado de ações. Eles estão dando risada. O pátio industrial do mundo está lá. Se a gente precisar de papel higiênico, a gente precisa de uma indústria chinesa. Se a gente precisar de uma peça, queimou meu monitor hoje, veio da China, cara. Tudo vem de lá.
Se uma empresa, uma fábrica hoje precisar de uma peça para alguma coisa do seu maquinário, vai ter que recorrer para tá tudo lá. Isso está dando risada do mercado de ações. Até aquela especulação assim, não, a China derrubou os mercados, porque daí veio vários players chineses e começaram a comprar empresas ocidentais. Tudo bem, tem vários indícios sobre isso, mas isso é o de menos. Na verdade, se eles não tivessem comprado nenhuma ação, eles estariam um pouco se fudendo. Porque esses caras, eles são o pátio industrial do mundo. Tá, mas vai modificar toda a economia do mundo, não vai mais... Bom, tá Mad Max, então. Se é assim, é Mad Max, porque se a China para, é Mad Max. Até a economia se reestruturar de novo, é Mad Max, é nego saindo na rua, dando tiro, falta de gasolina. E outra, isso já foi. Até a gente poderia até fazer um programa no futuro falando sobre a ideia de economia global, tá? Então isso aí tem literatura vastíssima falando sobre isso aí e que comprova, por exemplo, até tem alguns liberais que sustentam essas ideias que não são ideias lá muito embasadas. De que, bom, a industrialização dos Estados Unidos, da Europa e da Inglaterra surgiram por fenômenos puramente naturais da economia capitalista, e essas indústrias migraram para os países mais pobres, no qual essas indústrias encontraram uma mão de obra mais barata que pudesse produzir, né, de forma mais produtiva. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso aí assim, ó, isso se chama falta de conhecimento geopolítico, tá? E muita filha da putagem e um pouquinho assim de carimbó, tá? Começou lá com o Nixon lá atrás, quando ele se apavorou numa crise que ele teve e que ele foi fazer acordo comercial com os chineses, que era um país fechadíssimo, tão fechado quanto é a Coreia do Norte hoje em dia. E aí começou a abrir a porra pra lá. Pra quê? Pra ter mão de obra escrava. E tá, tudo bem, tava todo mundo feliz, né, meu? Tava pagando centavos ali pelos seus... Eu interrompi o alemão de novo. Tu já viu aquele meme? Lembra aquele meme do Negão? Aí, o programa tá uma merda. Eu não posso falar nada. Tem que sair do programa. Não, tô brincando, mas até agora eu até esqueci que eu falei. Não, mas agora eu vou falar. Agora eu vou falar, pô. Agora não vou nem falar até o final do programa. Só vou fazer Voltando. Então é o seguinte. Os caras acreditaram nessa tese de que era um fenômeno natural do capitalismo. E não era. O Kissinger, que é um dos grandes fenômenos, dos grandes protagonistas daquela economia arranjada da década de 70, que fez com que a China comunista, violenta e assassina... Secretário do Nixon. Sim, surgisse no mundo... Ele é um dos grandes arranjadores, eu vou usar essa palavra, que é uma palavra bem rasteira, bem feia, arranjadores, tá? Não articuladores ou planejadores, é arranjador, ele arranjou, entendeu? E colocou a China como um dos grandes protagonistas da economia global. Segundo o senhor Kissinger, entendeu? Velho, vagabundo. O globo deveria aproveitar os 700, 800 milhões, eu não sei, que era a população da China, entendeu? E que a população não poderia ficar ociosa, ela tinha que ser inclusa no mercado consumidor e produtivo e assim por diante. Então isso só prova, não somente através do Henry Kissinger, mas através de uma série de entrevistas e manuscritos do Rockefeller, George Soros, que foi tudo planejado naquele período. Nós precisávamos fazer uma espécie de conexão global, conexão que não existia naquele período. Na década de 70, o mundo estava completamente separado. Completamente separado. Era a Europa já em período de envelhecimento, tá? Eram os Estados Unidos ainda forte, jovem, entendeu? E a América do Sul, por uma série de distúrbios políticos, a América do Sul não conseguia crescer. E os americanos, os europeus não conseguiram resolver os nossos problemas, porque nós somos incompetentes demais. Nós ficamos naquele dilema entre aquele marxismo oriental russo, chinês também, né? E aquela maldita social-democracia europeia.
Nós não tivemos aquela trindade de forças que tu encontra na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, um liberal conservadorismo, lá social-democracia. No caso dos Estados Unidos, aquele marxismo bem pequenininho, na Europa um pouco maior, mas que, por pior que seja, esse panorama ali mais ou menos se equilibrando. São forças que fizeram com que a Europa crescesse, com que os Estados Unidos crescesse e se mantivesse. A América do Sul ficou estagnada. Então os europeus, os americanos disseram o seguinte: que se dane esse continente de bosta, vocês não conseguem fazer nada direito. Nós vamos olhar para a China. Vamos fazer uma parceria com esses comunistas, já que eles mandam no país. Esse é um ponto interessante. Quem é que manda da China? É o Partido Comunista. Onde estão os opositores? Não existem mais. Há muito. Todos foram mortos. Esse documentário executados. do Bernard Kister, que eu já tive a oportunidade de assistir há um tempo atrás, muito bom documentário português, mostra ali o Xi Jinping lá. O Xi Jinping, não fala muito o nome dele, que Xi Jinping fala eliminando o nome dele, ele aparece na tela do meu celular. eliminando os opositores. Tá, mas é ele eliminando opositores, porque não existe. Olha que coisa interessante. Ele está eliminando opositores. Não, ele está eliminando opositores, porque não há opositores ao Partido Comunista desde o princípio, praticamente. Sim. Mao Tse-tung triunfou ao eliminar seus opositores. Ele matou 60 milhões de opositores. Então eles encontraram no Partido Comunista uma ferramenta eficiente para produzir barato, em grande quantidade, para o Ocidente. E foi isso que o Partido Comunista fez. O Partido Comunista simplesmente escravizou o próprio povo em prol de um enriquecimento artificial do Ocidente. Isso é uma realidade, caramba! Isso é uma realidade. Tá? Então, a gente tem que olhar para esse lado. Essa economia interligada, isso de fato aconteceu. Nós estamos interligadíssimos. Nunca antes. O videozinho do Milton Friedman do lápis aqui. Só que é o seguinte, o Kissinger, provavelmente, agora eu não sei, provavelmente ele sabia naquele período que, olha, eu posso aqui estar alimentando um monstro. Tu acha que ele não sabia? Não, vamos lá. Velho, sacana, filho da puta. Tu acha que ele não sabia? Pelo amor de Deus, quem não sabe de nada é eu e tu, né, irmão? Então, ele alimentou esse monstro que se chama China. E esse país agora tem autonomia. Autonomia tecnológica, autonomia política já tem há muito tempo, autonomia econômica. Mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Então é o seguinte... Eles agora não são mais subordinados. Eles não querem mais ser subordinados. Eles nunca foram subordinados aos americanos. Isso é um ponto interessantíssimo. Eles, durante muito tempo, aceitaram o capitalismo. Sim. Eles aceitaram. O dinheiro, né? Porque o enriqueceram. Dinheiro para comprar flango. E uma coisa que o pessoal tem que entender. Eles são materialistas. Eles acreditam na estrutura. E eles acreditam de fato que eles estão chegando e vão atingir nos próximos anos um nível de estrutura suficiente para poder abocanhar parte do mundo, se não o mundo inteiro. Tá? Então, esse é o medo que nós precisamos ter. Não é por nada... É esse cálculo que a maioria dos economistas liberais não conseguem fazer... Porque, tipo assim, os caras usam é um vídeo bem famoso do Milton Friedman, que é um grande economista, sem sombra de dúvidas, falando lá do lápis, que o grafite veio não sei da onde, das minas de grafite da América do Sul, que o látex da borrachinha do lápis veio lá da Malásia, né, que a madeira veio não sei o que da Indonésia. Ele dá um monte de exemplos lá, falando que existe cooperação e que assim a roda... E realmente isso está certo. Só que o que geralmente não entra na conta dos economistas liberais é o seguinte: a teoria econômica, tudo bem, ela está certa, ela funciona, mas existe uma outra coisa chamada interesses ideológicos, países, geopolítica, entendeu? E eles não botam isso na conta.
Eu vou fazer negócio com a China. A China é igual ao Ocidente? Ela funciona igual ao Ocidente? Não, ela escraviza lá nas fábricas, lá as mulheres nas tecelarias ficam sentadas, sei lá, 18, 20 horas num banco que tem um buraco com um pinico embaixo para elas fazer cocô e xixi sem se levantar e sem precisar parar de trabalhar. Trabalhando peladas, né? Já viu imagem disso daí? Ninguém tem imagem disso daí. Estranhamente, agora no início do ano, apareceu um monte de imagens de gente morrendo do coronavírus, né? Na China não vaza bosta nenhuma, eles têm o maior controle de internet do mundo. Vamos falar sobre isso também. Controle facial, eles conseguem reconhecer. Olha só, a tecnologia dos caras é tão grande que eles conseguem diferenciar um chinês do outro. Eles conseguem reconhecer até a minha cara bonita, cara, o meu rosto. Eles conseguem diferenciar um chinês do outro, como é que eles não vão nos diferenciar? Não é? O chinês é tudo igual, e eles conseguem diferenciar um do outro, conseguem saber quem é o Chuchujinho e o Jacho-Jato. Ninguém consegue reconhecer. O Bruce Lee. Nem a mãe de um chinês consegue reconhecer. Nem a mãe consegue. E aí os caras têm tecnologia pra bater uma foto e reconhecer, pra saber se tu é o Bruce Lee Jr. E aí vocês acham que vazaram vídeos da China lá em Wuhan, de gente morrendo na beira dos hospitais? Nunca vazou nada. Tem alguma foto dessas fábricas que tem rede nas janelas para as pessoas não pularem, não se suicidarem? O que vazou da China, tu vai encontrar onde? Na Deep Web, velho. Daí são coisas, assim, coisas bem grotescas, horríveis, como por exemplo aqueles abortos grotescos que os chineses faziam, ainda fazem, tenho quase certeza que ainda fazem. Tá? Não tem prova. Ainda fazem, sabe? Aqueles orfanatos da morte. Então tem bastante que tu vai encontrar na Deep Web. Mas na internet como tu não encontra. A outra coisa que eu queria falar, assim, a gente está abordando vários aspectos legais aqui, o aspecto econômico, o aspecto da arte, né? Dessa capacidade que esses artistas como George Orwell e o Huxley tiveram de olhar a realidade, conseguir em livros mais ou menos descrever como seria o futuro. Isso é muito interessante. Um aspecto que a gente não abordou é o aspecto da questão do império da ciência no mundo. E esse é um aspecto muito importante nesse quebra-cabeça todo que a gente está falando aqui. Tu pega... O cientificismo é uma coisa que vem sendo construída há mais ou menos 300 ou 400 anos. Esse império da ciência no mundo. Né? Esconderam de todo mundo, por exemplo, que Newton, um dos pais da ciência moderna, era um místico. Era um cara que acreditava em coisas que até a gente é difícil de acreditar. Ele fez um cálculo para saber quantos metros tinha da superfície da Terra até o inferno. 80% da obra de Newton era uma obra de misticismo religioso, comprada por um economista responsável por muita merda que acontece no mundo ainda, chamado Keynes, John Maynard Keynes. E por que o cientificismo é importante nessa questão que a gente está vivendo hoje em dia? Porque a ciência, ela perdeu a capacidade dela de investigar as coisas e de estar sempre se confrontando hipótese mais forte contra hipótese mais fraca. E aí o que acontece? Certas linhas, certas agendas na ciência ganham por algum interesse a dominação do assunto. Ou seja, se eu quero que as pessoas acreditem em certa coisa, por exemplo, a questão do evolucionismo. Eu não estou questionando aqui, eu nem tenho capacidade científica de questionar a obra de Charles Darwin, tá? Mas só que assim, é uma discussão científica
entre, por exemplo, o criacionismo e o evolucionismo. Só que a mídia, combinada com a ciência, ou seja, pela elite da ciência, não pela ciência, mas por uma elite que fala pela ciência, que fala pelo cientificismo, pela doutrina do cientificismo, falou assim, não existe outras possibilidades, o que existe é o evolucionismo. Se chama teoria das espécies, da evolução das espécies, não lei da evolução das espécies. Tá? Porque se a gente for parar para pensar nessa questão da teoria da evolução das espécies, o homem vem do macaco. Será mesmo que uma espécie se transformou em outra? Se existe um macaco ainda hoje em dia? Mas a gente teve um ancestral comum que foi uma bactéria. Então tudo veio de uma bactéria. Então quem sabe antigamente o homem já foi uma barata? Porque não é uma teoria assim de evolução tipo o homem de Neandertal para o Homo sapiens. Não é isso que a gente está falando. A teoria fala de evolução de espécies, de mutação, e uma espécie se transformando em outra através do tempo e da dita evolução. Tá? Isso e inúmeras outras teorias, heliocentrismo e geocentrismo. Não está determinado, mas a ciência, o cientificismo, essa elite cientificista, determinou certos tópicos. Isso é verdade, isso não é verdade. Isso é verdade, isso não é verdade. E as pessoas, com o tempo, foram acreditando tudo à ciência. E aí a gente chega hoje em dia numa situação como essa do coronavírus, tá? Essa elite cientificista diz que o vírus é mortal, que tem que todo mundo ficar em casa. Mas inúmeros cientistas publicam trabalhos sérios, dizendo que não. Gente, vocês têm que parar e pensar. E aí eu estou dizendo isso a gente está falando isso o programa inteiro aqui. Tem a China querendo quebrar a economia e querendo abocanhar a sua fatia e o seu poder dentro do jogo político mundial. O vírus veio de lá. A Rússia está bem quietinha, não sabia de nada, ninguém sabe se tem alguém com coronavírus lá na Rússia, mas eles fecharam as fronteiras logo no início de janeiro. Da Rússia veio um monte de desinformação, está lá no relatório da União Europeia, afirmando que a Rússia está desinformando, né? Então, assim, tem um monte de peças nesse tabuleiro e esse império do cientificismo é uma peça e talvez uma das mais importantes. Estava vendo um vídeo ainda ontem, professor Afonso, lá do Ciência de Verdade. Eu não concordo em muitas coisas com ele, em muitas teorias dele, mas ele estava falando uma coisa muito interessante. Em outro período histórico, os biólogos evolucionistas também falaram coisas que foram usadas por líderes. E esse período histórico foi o nazismo. Os biólogos evolucionistas da época disseram que havia diferença entre raças e que tinham raças que eram inferiores. O termo eugenia nasce dos darwinistas. Até porque a expressão e o conceito identidade biológica vai surgir ali, né? E Hitler se usou dessa ciência, dessa doutrina científica, para dizer para o povo, olha, eu tenho uma justificativa para matar os judeus, porque senão as pessoas se perguntavam, por que tu quer matar todos os caras? Porque eles são uma raça inferior a nós e eles estão nos atrapalhando. Mas quem que te falou isso daí? Não, aqui, ó, tem um monte de cientista falando isso daqui, eu não estou embasado numa loucura da minha cabeça. Não é porque eu sou desequilibrado, eu sou um psicopata. A ciência está me embasando aqui, eu tenho... E aí agora, olha a situação que a gente está vivendo. Está todo mundo em casa.
apavorado. Ninguém sabe se vai morrer, se não vai morrer, se vai morrer de fome, porque a economia vai acabar, mas igual ninguém sai de casa. E por quê? Porque a mídia está dizendo, ó, não, a ciência está falando que esse vírus é o pior de todos. Ninguém sabe, vai acabar aqui no Instagram. Pessoal, como eu falei no início do programa, vão lá, se inscrevam no canal do YouTube, tá? É muito importante para vocês comentarem lá no vídeo do YouTube, tá? Darem seu like, o seu joinha, o caralho a 4, não sei como é que fala essas coisas aí. Mas é bem importante para nós, tá? Nos ajudem aí a divulgar e a compartilhar. Acabou a transmissão no Instagram, continuamos aqui no YouTube. Mas voltando só ao aspecto que tu estava falando sobre a identidade biológica, que é uma expressão que mais ou menos no século XVII não existia, XVI não existia. É aquela separação meio que drástica das ciências que vai ocorrer, que essa expressão ela toma já cria uma conexão já com um conceito científico, né? Então, isso é um dos fatores determinantes, tá? Mas a gente está falando agora de racismo, né? A gente não vai falar aqui de racismo e essas coisas todas. A gente está falando aqui, por exemplo, a finalidade última de nós iniciarmos esse podcast, que é falando sobre uma comunidade, uma sociedade dirigida. Voltamos no Instagram. Dirigida e controlada, tá? E que nos fatores quase que é uma visão também que é inexorável, tá? É a questão seguinte: a civilização, o conceito de civilização, ele tem como um dos seus fatores, um dos seus efeitos, melhor dizendo, não somente a ordem estabelecida, porque a ideia de civilização ela cria aquela ideia de ordem, mas também num período a longo prazo uma ideia de controle. Então a gente vai encontrar, por exemplo, nas civilizações mais antigas, quando já estabelecidas e quando já mantida uma certa ordem, surgiam num período relativamente médio ali, mecanismos de controle da sociedade, tá? Não de uma certa forma um controle do ir e vir, mas um controle de onde não do ir e vir, mas um controle do indivíduo em relação aos seus atos. Então nós tínhamos ali, por exemplo, tinha o Império Romano, por exemplo. O Império Romano é um grande exemplo de mecanismos de controle social, tá? O Império ele conseguiu, num período curto, evidentemente, foi um período curto, mas ele conseguiu ali construir uma espécie que eles chamavam de identidades políticas. Boa parte da sociedade política de Roma eram cadastradas em determinados documentos e eles sabiam as predileções, de onde os caras iam, etc, porque tinha um grupo ocioso da sociedade que era pago para fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, ou seja, quando tu tem um Estado, quando tu tem capaz de pegar um grupo determinado de pessoas, dar esse emprego pro cara, tu vai ficar investigando fulano lá. Tua vida é ficar investigando esse grupo do Senado, esse grupo de empresários, de agricultores, de camponeses. É porque tu já é uma civilização embasada, entendeu? Bem construída. Porque tu cria esse campo ocioso. É a mesma coisa a civilização ocidental, o século XXI. Nós vivíamos, nós temos uma quantidade absurda de uma população ociosa e que é consumida pela máquina estatal. Justo. Não tendo o que fazer, essa população é empregada. É empregada para quê? Para investigar as pessoas. Essas ideias começam a surgir em grande quantidade. Em grande quantidade. Como eu posso investigar o ciclano? Como eu posso saber o que ele está fazendo? O que ele vai fazer amanhã? O que ele fez ontem? O que ele pretende fazer? Como eu posso aí vai depender. Agora estou sendo bem ingênuo. Se ele se colocar contra o Estado, como eu posso usar isso contra ele? Então, tu vai pegar, por exemplo, a China. A China é um exemplo disso. A China, eles têm lá o chamado crédito social,
A China, as principais metrópoles, praticamente o país inteiro, tá? Eu não sei dizer aqui agora, uma boa parte do país já é coberto por câmeras de vigilância, de reconhecimento facial. É uma coisa... Não, eu não sei dizer agora, me corrijam caso eu esteja errado, mas eu já tive informações que é mais de 50% do país. Foi em torno de 500, 600 milhões, isso é loucura, isso é doença. Tá, mas eu não vou entrar no mérito. Então nós temos boa parte do país sendo vigiada. Reconhecimento facial. Do outro lado, nós temos um sistema, um grande software, um grande programa, tá? Que pontua o cidadão através das redes sociais. Ou seja, o sujeito começa lá com capital X, tá? Então, se tu é um mau cidadão, segundo o partido, tu perde ponto. Se tu é um mau profissional... Fala mal do governo, fala mal de algum serviço público. Se tu fala mal... Enfim, se tu é mal, segundo o quê? Segundo o Partido Comunista. Tu perde ponto, tu perde prestígio, e aí... Perdeu ponto, pode ficar proibido de comprar passagem aérea, passagem de ônibus, de conseguir crédito em banco. A ponto de desaparecer, porque boa parte das pessoas que se manifestam contra o Partido Comunista... simplesmente desaparece. Só explicar, eu tô falando aqui só da China, porque a China está em foco. Vou dar um exemplo para vocês, tá? 2005, 2006, eu não me recordo o ano, que eu sou ruim de ano, tá? Mas procura aí. Isso aqui não é um programa de, tipo, aqueles de YouTube. O cara vem com um textinho, tá? Gente burra e dá uma estudadinha na internet, tá? E quer aparecer sabe e não sabe nada, entendeu? Ah, não é nós? Não, ele tá aqui um programa de 2 horas aqui, cara, tô tomando cerveja, entendeu? Eu debato com quem é pau no cu da internet, esses merda tipo Nando Moura, uns anão de QI de 2 dígitos. Mas enfim, que seja. Pega 2005, 2006, na Rússia, o primeiro-ministro polonês simplesmente foi fazer uma viagem, era uma viagem de Estado para a Rússia, e simplesmente o avião dele foi abatido. O avião dele foi abatido, surgiram algumas imagens que mostram soldados russos. Isso tem na internet, qualquer um pode ter acesso. Soldados russos simplesmente executando os sobreviventes. Na época, a grande mídia disse, não foi isso que aconteceu, é tudo o pessoal que filmou mais ou menos. Não sabe o que está acontecendo, não faz sentido, etc e tal. Perfeito. Só que é o seguinte, a família pediu o corpo. Eles queriam enterrar o cadáver, o ente querido, né? Para exumar o corpo. Os russos não permitiram. Sabe por que os russos não permitiram? Porque não tem como tu tapar um buraco no peito. Vai tapar com o quê? Com concreto? Tem enchimento. Como é que tu tapa? E tapa um buraco no peito. Eu te dou um tiro de fuzil de Kalashnikov. Como é que tu tapa? Me diz aí. Não tem como, né? Pois é. Então eu não permito. Então eu não vou liberar o corpo. Aí a imprensa se silenciou-se. A imprensa acha normal, por exemplo, o Putin está há 20 anos no poder. Trocando de primeiro-ministro para presidente, ele só engana trouxa. Ele só engana quem quer enganar, quem é complacente com ele. A empresa é complacente com ele. O cara é um ditador, assim como o Xi Jinping. São 2 ditadores. Os caras estão há 20 e poucos anos no governo, são ditadores. O Xi Jinping está desde 2009? Não. 2012. Vamos fazer 8 anos. Mas agora ele já decretou que não entrega mais o bagulho. Não, ele vai ser o cara. Então, assim... Ele é o cara do pau duro da China. E o pau duro da China é 8 centímetros. O Putin tá desde quanto? 99 ou 2001? Não lembro. Tá quase lá. Acho que foi 2000, 2001, Putin. Por aí, porque o Boris Yeltsin era isso aí. O Boris Yeltsin o Boris Yeltsin queria tomar uma vodka com ele. Imagina quanto que ele ia falar pra nós. Fala pra nós, Boris. Fala pra nós. Qual é o segredo da Rússia? E a gente tem que se lembrar que o Putin, ele foi o último chefe da KGB, antes de se tornar presidente. Foi absoluto. Então, a família dele é tradicional. Né? Então, assim, cara,
essa gente é da pior espécie possível e vão fazer as piores coisas imagináveis. E assim, nesse programa foi muito legal porque a gente trouxe vários pontos. É claro que a gente não tem como se aprofundar em cada um dos pontos, mas a gente trouxe o ponto do cientificismo, que é uma coisa que vem lá de 300 anos atrás. E esse cientificismo começou por causa de ideias filosóficas. Tudo começa em Kant. Tá? Isso aí talvez um dia a gente faça um programa, talvez não seja nesse formato de podcast, mas para quem se interessar, é para a gente deixar registrado também, falando só sobre os erros das filosofias humanistas e tudo que se desencadeou delas. Mas a gente trouxe o ponto da filosofia, do cientificismo, geopolítico, econômico, entendeu? A mídia, a mentira, as artes, de como grandes artistas olharam para tudo isso que estava acontecendo e deram voz àquilo, e 60, 70 anos antes, através de um poder acuitivo sobre a realidade, olhando a realidade, olhando os fatos e vendo onde aquelas ideias, o radicalismo daquelas ideias iria levar a sociedade. E eles acertaram na mosca. Eles não eram nenhum tipo de Nostradamus ou vidente ou alguma coisa desse tipo. Nenhum deles tinha esse... A gente até falou aqui, eles eram inclusive gente de esquerda, eles não acreditam nessas coisas, eles são materialistas. Mas eles tinham poder imaginativo, um talento e a acuidade para ver a realidade e saber onde aquilo ia chegar. Se fosse levado ao extremo, como foi levado, como está sendo levado, conduzido, até essa situação que a gente chegou. A gente está numa situação extrema. Uma situação extrema exige medidas extremas. Tanto da parte de quem quer oprimir, quanto da parte de quem está sendo oprimido, que somos nós. Vai exigir medidas extremas da sociedade em muito pouco tempo. Então, assim, quando a gente fala, olha... Se tiver como comprar comida para estocar, compre. É por causa do coronavírus? Não, o coronavírus é só a primeira parte do processo. Vai vir uma depressão, vai vir uma recessão, vai vir tempos difíceis daqui para frente. E eles vão se esconder por causa disso aí. Entendeu? Até a roda girar de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa, mas vai ter momentos difíceis. Então, tenha precaução, medidas de precaução. Se tiver um dinheirinho, compre alimento, estoque alimento, entendeu? Existem outras medidas até para quem mora na cidade. Tem gente que fala que tem que sair da cidade, tem que ir para o campo, mas aí eu já não sei também. Todo mundo vai para os campos, é meio complicado isso. Então, assim, não é para entrar em pânico, mas o que der para tomar de medida de precaução, tomem. Porque está se desenhando uma coisa muito estranha no mundo. Se a gente for ver algumas outras previsões, e aí a gente entra numa outra área que a gente não entrou hoje aqui, na área da religião, entendeu? Existem várias profecias que batem com o tempo que a gente está vivendo. Nossa Senhora de Fátima, Medjugorje, Akita, entendeu? Várias profecias que batem, profecias do Padre Pio. E, olha, tem inúmeras profecias. Saiu uma agora que eu não vou me lembrar, da cidade, da Santa, mas também, cara, bate exatamente com as coisas que estão acontecendo. Cara, isso aí é uma coisa de fé pessoal, cada um acredita se quiser. Mas os fatos estão aí, as peças do quebra-cabeça parecem começar a se encaixar. E, novamente, para as pessoas que não acreditam mais na mídia e não devem acreditar, voltam e começam a olhar, olha, parece realmente ser tudo armado pelo aquele bloco russo-chinês, tá? Mas é teoria da conspiração, é sinais, é papel de alumínio na cabeça. Eu vou te dizer tomara que seja. Eu vou te dizer tomara que seja, mas não, assim, tá tudo indicando que não é. Tá? Os fatos estão indicando que não é. A ciência política, a mesma acuidade sobre a realidade que esses artistas como Aldous Huxley e George Orwell tiveram
70, 80 anos atrás, para dizer o período que a gente estaria vivendo hoje em dia, é mais ou menos nesse nível e usando as mesmas bases que a gente está aqui dizendo para vocês, olha, isso é coisa dos chineses. Olha, a situação vai piorar. Olha, o Bolsonaro está tentando fazer com que o Brasil tente voltar à normalidade, ao menos no aspecto econômico, para a gente tentar enfrentar essa situação de um jeito um pouquinho melhor. A gente não tem trilhões esse guardado que nem os Estados Unidos têm. Esse é um dos pontos interessantes, que é o seguinte. Eu tô perdido ainda. A maioria das pessoas estão perdidas. Elas já estão pensando assim, eu tô perdido, eu tô confuso. Eu não sei de onde veio isso. Eu não sei se isso foi proposital. Eu não sei se isso surgiu de forma natural. Eu não sei se foi proposital e isso surgiu por parte desse elite globalista ocidental. Ou se surgiu por um bloco russo-chinês. Ou foi isoladamente a China que fez. Não importa. Uma coisa que é certo. Só uma coisa é certa. Isso é indiscutível. A liberdade individual foi atingida Coração. e a justificação foi o bem-estar da sociedade. O bem-estar geral. O bem-estar geral. E quem arrogou essa responsabilidade foi o Estado. Exatamente. Então, e o que a gente vai perceber em relação aos números que estão mais perto da realidade, a gente vai perceber o seguinte... Esses números não mostram nem um pouco uma pandemia capaz de gerar mal-estar, de justificar uma intervenção tão drástica. Então, por exemplo, eles já tentaram, eu já tive a oportunidade de ver na televisão os caras compararem a gripe espanhola com o coronavírus, cara. Porra, a gripe espanhola matou mais de 60 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 60 milhões de pessoas. Outro dia, uma velha decrépita que trabalha na Organização Mundial da Putaria, da Saúde. Putaria, eu me confundo toda hora. Tá, cortou, né? Disse o seguinte, até acho que ela foi de forma ingênua, mas para mim é cretina. Disse o seguinte, olha, se a gente for, segundo dados dela, acho que até na matemática dela, trouxe qual era a população do período. Mas seria mais ou menos assim, 250 a 300 milhões de pessoas se a gripe espanhola atingisse os dias de hoje. Porra, isso é crise. 300 milhões de negros morrendo? Isso é crise. Agora, 3 mil? 80 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por homicídio. E o que a gente vê? Os governos estaduais, as prefeituras, os senhores Rodrigos Maias, né, o prefeito Kimball, aquela cara de paspalho. Prefeito Kimball. Lixo de gente que não merece o respeito de um maldito cão com sarna. Ou seja, o que eles fazem? Absolutamente nada. O que a grande mídia faz? Absolutamente nada. 80 mil pessoas morrem por homicídio. Nada. No Brasil morreram quantas pessoas por coronavírus? 350. 300 para o país inteiro. Então é o seguinte, vamos deixar de ser idiota. Vamos deixar de ser imbecil e acreditar nesses panacas de quinta categoria. Não sabem porra nenhuma. Porra nenhuma. Tem uma razão muito simples. Tu pode procurar aí, procura na internet. Tá? Tu vai procurar uma série de modelos alternativos em relação ao combate à pandemia do coronavírus, que eles vão afirmar o seguinte: olha, permita que a sociedade, boa parte da sociedade que não faz parte do grupo de risco, siga suas vidas de forma normal, né? Que vão ao trabalho, que façam suas coisas, etc e tal, e que aquele grupo que faz parte do grupo de risco fique em casa, em quarentena. Alguns países do mundo estão fazendo isso aí. Olha que ironia para o pessoal de direita que está assistindo aí. A Suécia está fazendo isso. E o partido que governa a Suécia hoje é um partido de centro-esquerda. Lá não tem quarentena porra nenhuma. Os níveis de morte... Só tem muçulmano estuprando. Tá, mas é um outro assunto. Os níveis de morte por coronavírus lá são baixíssimos.
Eu quero saber o seguinte, quem é que explica isso na grande mídia? Mas ninguém explica, né? Pois é, né? Ninguém cita. Os suecos não estão morrendo por coronavírus. Quem tá fazendo bem é a Alemanha. Angela Merkel. Tá indo bem, é verdade, tá indo bem. A Itália tá indo bem, fazendo a quarentena. Que legal, velho. Que legal. Os trouxas. E as pessoas desses países estão... E aqui a gente também tá acreditando nessa merda. Ninguém tá percebendo o seguinte, cara. Eu não vou entrar no mérito. Eu até poderia entrar nesse mérito. Eu até poderia entrar nessa, seguinte, estipular aqui uma série de hipóteses possíveis, a gente já fez isso aí. Mas eu poderia até dar conclusivo, eu não vou fazer isso aí, está na minha cabeça, não vou. Tá? Mas que esse pessoal está fazendo um uso extraordinário dessa pandemia é impressionante. Parar a economia, né? Até porque uma série de economistas muito conceituados já afirmavam, olha, a economia vai quebrar no verão. Eu digo no verão europeu, né? Não sul-americano, porque a gente não importa. Mas no verão europeu vai quebrar, porque é insustentável essa economia keynesiana, baseada no crédito desenfreado sem lastro com a poupança. Então vamos criar um coronavírus aqui, quebra tudo, porque aí a gente não precisa tentar justificar, baseado no nosso modelo keynesiano. Vamos dizer que a culpa é do vírus. Também, tem essa é uma outra tese. Eu acredito bastante nisso, tá? Muito mesmo. Eu já sou um pouco mais pessimista. Eu sou um pouco mais pessimista que o alemão, eu acho que é bem pior do que isso. Mas, assim, o que eu queria falar também, para quem fica muito nessa questão de... A gente estava falando um pouco antes de entrar o programa aqui. É um documentário que eu vi, uma série de... são 3 cientistas, tá? Eu não me lembro de onde é que eles são, realmente, assim, faz algum tempo que eu vi essa série. Mas eles mandam artigos científicos falsos para as revistas, e esses artigos, eles todos têm questão de agenda, ou são de gênero, ou são para justificar a questão de minorias, gays, negros e coisa e tal, e todos favoráveis a essas minorias e favorável à questão do gênero, mas todos com dados falsificados, ou seja, são artigos científicos mentirosos. Esses caras, eles arriscaram a carreira deles, esses 3 cientistas, para provar são mentirosas as revistas científicas, da onde vem toda essa base doutrinária do cientificismo moderno. Então eles mandaram esses artigos e ficaram alguns meses sem receber respostas e falaram, bom, realmente talvez a gente tivesse enganado na nossa hipótese inicial, né? Ninguém nos respondeu, ninguém vai nos publicar. Só que passou determinado tempo lá, não me lembro se foi 4 meses ou 6 meses, uma primeira revista respondeu um dos cientistas. E aí começou em série as revistas todas a publicarem todos os estudos falsificados que eles tinham feito. E assim, para quem não sabe, um artigo científico, quando vai para uma revista científica, ele é revisado pelos pares, ou seja, tem outros cientistas para qual é enviado aquele artigo científico para ele provar se o cara está falando, para corrigir alguma coisa, para fazer algumas perguntas, para ver se está certo ou não, se tem base científica que eles... Ou seja, a princípio, ou os pares são tão muito ruins, ou existe uma indústria do artigo científico para passar o que está falando a agenda. E foi o que esses cientistas acabaram provando. Olha, as revistas científicas são mentirosas, entendeu? Publicam artigos científicos falsos e não estão nem aí. Então, assim, não acreditem nos cientistas que a mídia propaga. Porque, assim, a chance disso ser mentira é praticamente 100%. Ou de... Assim, porque se não é uma mentira total, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. E é sempre uma meia-verdade apontando para o caminho que eles querem que aponte. Tá? Então não se esqueçam disso. Vocês têm mais alguma coisa para pontuar, hein, meu querido? Tem muita coisa, cara. O programa vai até às 6 horas da manhã hoje. Então vamos até às 6 da manhã, foda-se. Não, cara, eu acho que assim,
A gente falou sobre esse assunto hoje porque uma série de medidas ocorreram nessas últimas mais ou menos 2 semanas, tá? Como é que tá a bateria da câmera? Medidas essas que, de fato, infelizmente, tentaram reprimiram, de fato, as liberdades individuais, medidas e toda uma retórica que sustenta a ideia de que o Estado nunca foi tão importante, que ele é muito importante, e de que nós não devemos simplesmente renegá-lo. No momento no qual boa parte da sociedade começa a criar aquele desencanto em relação ao Estado. Então, tudo isso me parece... O Estado vem e abraça todo mundo. Tudo isso me Seus parece... pintinhos debaixo das asinhas. Exato. Tudo isso me parece uma coincidência danada, cara. Eu fico espantado com tudo isso. Mas, por enquanto, eu vou ser bem claro para você. Jorge Augusto, de onde que tu tira... começa a criar todo esse teu raciocínio, essas tuas especulações, tu precisa criar um laço em relação a isso, entrelaçar todos esses teus raciocínios. De fato eu não tenho ainda, é claro que não. Não, mas ninguém tem 100%, tá? Mas assim, isso não impede as hipóteses e não impede o exercício da dialética. Exato. Para que se olhe os fatos que estão acontecendo, porque tipo, tem coisas que são fatos, tá? As medidas autoritárias dos governos municipais, estaduais e federais ao redor do globo terrestre, isso é um fato. Tá? O porquê que elas estão sendo tomadas quase que em conjunto, aí existem hipóteses. A quebra da economia mundial e a recessão e a depressão que vai vir a seguir, isso é um fato. Esse entrelaçamento, olha só que coisa interessante. Esse entrelaçamento de ações. O que tu quer dizer com entrelaçamento de ações? Por exemplo, China toma medidas drásticas que impedem a liberdade individual e, num determinado momento, assume a quarentena. Posteriormente, países ocidentais assumem a mesma postura. Isso se chama entrelaçamento de ações. Se ele é proposital ou não, tendo como finalidade uma outra coisa, aí é um campo hipotético. Não resta a menor dúvida que é um campo hipotético. Porém, a gente tem que se lembrar da vida pregressa. Isso, a visão histórica. Se a gente ter uma compreensão histórica, uma cultura um pouco mais vasta, a gente vai perceber o seguinte: não somente no século XX, mas até em séculos anteriores, a gente vai perceber esse tipo de engenharia. Então, pessoal, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Cara, eu não quero fazer parte do gado, eu não quero ser transformado num idiota. Não seja um gado. Se tu quer, beleza, cara. Tu pode pegar agora, dar um off aí, vai fazer outra coisa, vai assistir lá o YouTube lá, o Nando Moura falando bobagem, vai assistir... Pode assistir também Grey's Anatomy. A TV Globo. Outlander. Então, olha. Novelas da Globo. Pode fazer como é que é o nosso querido diretor lá das novelas da Globo lá? Manuel Carlos, né? Pode ver o José Maia, né? Tu pode ver o Fábio Assunção. José de Abreu de calcinha. Tu pode ver, tem tanta gente, tem tanta coisa boa pra tu aproveitar nessa quarentena, gente. Olha, pode jogar Candy Crush, né? No celular, pode jogar a Fazendinha. O que mais você pode fazer, meu irmão? Aí não sei, acho que acabou o programa, né? X-Vídeos, né? Quando chegar lá na parte das anãs, lá, midgets, né? Daí tu pode parar. Tu já olhou essa zerou. Parte, é? Não cheguei. Eu sou um cara casado. Tá bom. Mas na época de solteiro já cheguei nos midgets. Meu Deus do céu. Que pervertido. Tá, gente, muito obrigado pela companhia. Desculpem o atraso hoje, a gente teve um problema técnico. Vou ver se a Lu até consegue mostrar aqui. Vira o celular aí pra mostrar a televisão aí. Consegue? Olha lá, estamos com uma televisão em vez de um monitor lá. Volta pra nós aí, volta pra nós. Essa televisão nós compramos agora. Veio. Acabou com o vídeo, rapaz. Aqui, ó, nós compramos agora, veio da Magazine Luiza, uma campeã nacional. Tava da aberta. Época do Barba. Tá, então assim, gente. Tu dá o nome da loja ainda? Mentira. Aqui, ó.
Agora, pá, de noite, ficamos esse tempão todo aqui. Não bateu uma fome? Acho que eu vou pedir um frango da Frangaria Fortunato. Opa! Frangaria Fortunato, a melhor frangaria de Porto Alegre. Nós agora somos patrocinados. A Frangaria Fortunato. Aqui, ó, pega o telefone aí. Pega o telefone. Pega o telefone da Sério, olha no celular aí o telefone da Frangaria Fortunato. Melhor frango. Não, é verdade. Porto Alegre. Isso é verdade. Tanto assado quanto em pedacinhos, tipo aqueles americanos empanados. Super deliciosos, maravilhosos. E pior que é bom pra caramba, hein? Tem no iFood e agora ele tá também com um aplicativo próprio que paga mais barato, que se fizer pelo iFood sabe que tem aquela... Tem o WhatsApp. A porcentagem. Então aí dá o WhatsApp. É o 982. 988... 82. 982... 82... 35... 10. Esse é o WhatsApp da Frangaria Fortunato. Telefone... 982. Não. O telefone normal. Sei lá, eu. Tá. Pessoal, mas aqui, ó, procure Frangaria Fortunato e vamos repetir o WhatsApp aí. 98282. 98282 3510. É o melhor frango de Porto Alegre e região. Cara, não vai dar para pedir se tu estiver no Nordeste aí, o São Paulo nos vendo. Mas quem tá em Porto Alegre e região, aqui metropolitana, peçam, é maravilhoso. E se você é de Porto Alegre, você pode pedir agora, falar assim, ó, que ouviu o anúncio no programa Ideias na Mesa, simples assim, recebe mais de 60% de desconto. Pô, que Não, mentira, não acontece isso. Mas se você ligar, você vai ser um cara legal, vai estar ajudando o Márcio com certeza vai te mandar lá uma cebolinha, um anel de cebolinha a mais, ou uma polentinha a mais, junto com frango, ou um molinho a mais. Ele sempre faz um agrado pro cliente e é o melhor frango de Porto Alegre. Gente, compartilhem, comentem, principalmente lá no YouTube, tá? Ajudem a gente a divulgar o canal e as coisas aqui. Muito obrigado pela presença de quem nos acompanhou até agora. Um beijo no coração e até semana que vem com o Ideias na Mesa número 19, Alemão. Vamos quase chegar no 20, cara. Olha só, já são 18 semanas aqui falando pra ninguém ouvir. Eu acho que brincadeira. Tem tá na hora aí. gente, tá aumentando a nossa audiência. É o seguinte, nós começamos com 3, 4 pessoas, agora os vídeos já estão em mais de 100. Quando nós chegar lá nos 52, já vamos estar com 1 milhão. Mas aumentou a audiência, o negócio agora? é proporcional. Não, agora não, eu tô falando no geral. Tá. Se tivesse aumentado, a gente ficaria mais 3 horas aí. Com certeza, porque assunto não nos falta. A gente fazia um programa pelado aqui. Com certeza, tá? Gente, ó, beijo no coração, fiquem com Deus. Alguma coisa pra falar, meu amigo Leão? Um abraço. Isso aí. Então tá, um abraço, fique com Deus, até mais.